Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Luiz Carlos de Oxalá, da Lecache Escola de Magia. Magia é sabedoria, magia é poder. Eu sou um Oluô de Fá, mago cabalista, mestre Quirembê, quimbandeiro de Imbaré, e estamos dando prosseguimento à nossa playlist sobre os reinos da Quimbanda e as famílias ancestrais, os clãs ancestrais da Quimbanda. Hoje vamos começar a falar sobre um reino muito importante da Quimbanda, o reino do cemitério. E vamos falar especialmente também sobre o clã ancestral dos Caveiras. Vamos lá então. Lembrando que esses conhecimentos muito mais aprofundados, com muito mais fundamentos, você tem no nosso curso Magia Prática a Exu Catiço. E as inscrições do nosso curso estão abertas. São todos muito bem-vindos. Axé! O cemitério por si só é um campo santo e tem uma profunda relação com a ideia de transformação. Esse reino da Quimbanda, o cemitério, guarda inúmeros segredos e inúmeros tipos de entidades espirituais que ali atuam. Todas essas entidades, independente de quais sejam, estarão relacionadas ao processo de transformação da vida e da morte. Acredita-se nos planos espirituais da Quimbanda que a morte física é apenas mais um processo de transformação. Após a morte física, surge, devidamente ao nível de consciência evolutiva do indivíduo, o seu estágio espiritual e uma nova realidade a ser vislumbrada. Todas as entidades do cemitério ajudam nesse processo de libertação de todos os elementos que aprisionam a pessoa, que a impedem de seguir o seu caminho. Por sua vez também, dependendo do grau evolutivo da pessoa, ela pode ficar presa a determinadas zonas espirituais de baixa vibração, assim como também em planos terrestres relacionados às vibrações mais densas. As poderosas entidades do cemitério também ajudam esses espíritos, essas pessoas, essas almas, a se libertarem de suas correntes, a se libertarem dos seus desejos, das suas fomes, dos seus anseios, que a aprisionam em frequências de baixa vibração. Mas essas entidades trabalham apenas para pessoas desencarnadas? Não, claro que não. A cada dia nós precisamos de um novo processo de morte e de renascimento. Talvez você não perceba, talvez você não saiba, mas a cada dia, na sua vida, milhões de células do seu corpo morrem e milhões de células renascem. Esse processo cíclico de morte e de renascimento, que acontece muitas vezes nas pequenas coisas, ou até mesmo em grandes ciclos da natureza, é a chave de um poder realmente muito fundamental e muito misterioso dentro da magia, que é o poder da morte. O poder da morte refere-se a essa palavra, como já disse, transformação. Todos os grandes médiuns, por exemplo, possuem uma proximidade com o plano astral muito grande, o que normalmente tende a dificultar a sua vida material. Esse é um exemplo. O equilíbrio entre o plano físico está na chave do encaminhamento de um bom destino de inúmeras pessoas, especialmente para os médiuns. Para os médiuns, que são pessoas relacionadas às entidades dos caveiras, essa proximidade com o poder de transformação, essa proximidade com a linha das almas, com a proximidade dos espíritos, através da sua mediunidade, se não for muito bem direcionada, pode vir a trazer problemas de obsessões espirituais, assédios, pois a própria mediunidade da pessoa é o que nós chamamos de mediunidade esponja. Essas entidades dos caveiras trabalham de uma forma muito eficiente com seus médiuns, desde que seus médiuns entendam a seriedade do seu trabalho. Esse poder da transformação da vida e da morte pode interferir também nas sortes do destino, não apenas nas questões da vida física, mas, por exemplo, uma pessoa que tem um mau azar, um azar cotidiano, por exemplo, na sua área financeira,
ela pode ser necessário que ela passe pelo processo de transformação, para que aquela energia que atrapalha o seu caminho financeiro seja extinta, seja morta, para que assim haja um renascimento dentro dos caminhos da boa sorte financeira da pessoa. Isso se relaciona à saúde, também à área afetiva, ao amor e várias outras dimensões da vida. Todo processo de iniciação, seja um processo de qualquer religião for, se ele for verdadeiro iniciático, ele vai ser representado pelo processo de morte e de renascimento. Você que se inicia na Umbanda, em alguma entidade, no Candomblé, no Orixá, no Ifá ou em qualquer outro segmento de culto, entenda que a ideia dessa iniciação é que você se torne uma outra pessoa. Você, ao se aproximar da divindade ao qual você está sendo iniciado, você irá acrescentar à sua energia original como indivíduo um novo tipo de energia, uma nova configuração de axé. Dessa forma, então, o velho eu vai morrer, para que através da iniciação renasça uma nova pessoa. Esse processo de morte e renascimento é representado por todas as divindades e por todas as entidades relacionadas ao cemitério, especialmente os caveiras. Portanto, esse poder dos caveiras é muito maior do que normalmente se imagina. Existem várias entidades relacionadas à linha do caveira, claro, o famoso Exu Caveira, a pombagira rosa caveira, o Exu quebra-ossos, o malandro caveirinha, entre muitos outros. Em se tratando de oferenda, é fundamental que nós tenhamos em consciência que o símbolo do osso, que representa a longevidade, aquilo que permanece após a morte, é um símbolo de poder e que pode ser direcionado para trazer forças muito positivas. Muitas culturas antigas, ao invés de falarem meu filho é sangue do meu sangue, costumavam falar meu filho é osso do meu osso, por essa representação de que após a morte o osso demora a se decompor, ele dura mais, ele perdura mais, como são os laços ancestrais. Os primeiros oráculos da humanidade eram feitos de ossos, ossos de antepassados, e depois vieram os búzios, representando esses mesmos ossos. Por isso mesmo, o osso é a oferenda principal para todas as entidades da linha dos caveiras. Existe um alimento muito popular no Brasil chamado caldo de mocotó. E eu costumo ensinar que a pessoa pode fazer esse caldo de mocotó, essa receita como normalmente faria, para que as pessoas pudessem comer normalmente. Sendo que a esse caldo de mocotó, depois de pronto, será acrescentado mais farinha da terra, farinha de aipim, farinha de mandioca, bastante folhas de erva doce, folhas de samambaia e cominho em pó. Essa oferenda é uma oferenda que fala da capacidade de proteção. Se você está com azar, com algum problema grave te atrapalhando, essa oferenda pode ser uma oferenda transformadora. Ofereça isso a uma entidade que tem como símbolo caveira ou osso e peça a essa entidade que transforme o mal em bem, através da força da morte e do renascimento, que todo o mal da nossa vida vá-se embora e que, por sua vez, então, renasça um novo caminho, um novo bem-estar, uma vida positiva para todos nós. Salve, então, o reino do cemitério na Quimbanda e salve os ancestrais caveira. Axé-o! Se você gostou, venha para o nosso curso Magia Prática e Chucatiço, onde você irá aprender isso e muito mais. Axé, axé, axé.